Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou bem e feliz por mais uma vez estarmos juntos e aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Nessa manhã, quero convidar você a refletir junto comigo sobre uma palavra importantíssima que compõe ou que nos faz perceber a salvação que está em Cristo Jesus. A palavra é arrependimento. Então nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Aquele que é salvo, ele é salvo por Cristo e em Cristo por demonstrar arrependimento sobre a forma como pensava sobre Jesus Cristo. Então, falando um pouco sobre esse assunto, precisamos compreender que o arrependimento que gera a salvação é um arrependimento obtido ou vindo da parte do próprio Deus. O arrependimento é um dom de Deus. Atos capítulo 11, no verso de número 18, diz assim: quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. O arrependimento é uma obra do Espírito Santo no coração do pecador, que resulta em uma mudança de mente. 1 Tessalonicenses capítulo 1, os versos 5 e 9, diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Olha que coisa interessante, né? O arrependimento, ele é um dom de Deus. Isso pode parecer superficial até que entendamos que o termo coração, ele se refere ao centro de controle de nosso intelecto, vontade e emoções. E por essa razão, uma mudança de mente sempre será comprovada como genuína através de mudanças reais em nossas atitudes e conduta. Podemos, através da palavra de Deus, encontrar alguns exemplos de arrependimento. E um exemplo maravilhoso de arrependimento é encontrado na vida de Saulo de Tarso. Mais tarde veio a ser conhecido como o apóstolo Paulo, que é como você conhece hoje, né? Em sua ignorância e incredulidade, ele pensava que Jesus de Nazaré não era mais do que um impostor, um blasfemador, e que todos os que seguiam eram inimigos de Deus e dignos de morte. É isso que ele pensava. Lá em Atos capítulo 9, os versos 1 e 2, vai dizer que Paulo, ele respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, tantos homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Paulo queria exterminar com aquele pessoal. Paulo queria matar todo mundo. Então, veja que Paulo, observando essas coisas, com o coração cheio de ira, seguiu para atacar aqueles que eram do caminho, que eram discípulos de Jesus. No entanto, no caminho de Saulo para Damasco, Saulo foi confrontado pelo Cristo ressurreto. Atos, capítulo 9, os versos de 3 a 8, relata isso. E então descobriu que havia se enganado a respeito de Jesus. Ele pensava que Jesus era um blasfemador, até descobrir que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido e o Salvador do mundo. Ele pensava que a justiça era conquistada através da obediência da lei, até descobrir que não havia nada de bom nele. Romanos, capítulo 7, o verso de número 18, vai falar disso. E Paulo então descobriu que a salvação foi um dom de Deus. E ele vai relatar isso lá em Efésios, capítulo 2, os versos 8 e 9. Paulo pensava que os discípulos de Jesus eram inimigos do Deus vivo e indignos de viver. Era isso que Paulo pensava lá em Atos, capítulo 8, verso número 1. Até então, depois Paulo vai descobrir que ele estava perseguindo o verdadeiro Deus. Ele relata isso em Gálatas, capítulo 6, o verso número 16. E ele também vai descobrir que ao invés de estar matando inimigos, quando ele prendia, matava aqueles que eram do caminho, os discípulos de Jesus, ele estava, na verdade, matando
tornando filhas e filhos do Deus vivo. Ele vai dizer isso em Romanos capítulo 8, versos 14 a 15. E por meio de um encontro com Cristo Jesus, Saulo de Tarso, o orgulhoso, o autoconfiante, o hipócrita fariseu, percebeu estar completamente errado. E ele se arrepende ali naquele momento. E a salvação chega a Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso, salvo por Cristo, arrependido, é então um novo homem, transformado agora no Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo do amor, o apóstolo que pregou com a sua vida aos gentios, para que estes misericórdia e a salvação que está no arrependimento da forma como pensavam sobre Jesus. Um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde, e eu espero você em nosso próximo encontro com um coração arrependido e confiante na salvação que Cristo Jesus oferece.